Esse livro, gente. Esse livro. Oi, eu sou a Flávia, professora organizada, e essa é a minha versão muito leitora. Bom, quem me acompanha lá no Instagram e no TikTok, principalmente no Instagram, sabe que eu leio muito. A leitura é tipo meu refúgio, né? Então, não necessariamente isso é sempre bom, né? Às vezes quando eu tô muito ansiosa ou quando eu tô muito deprimida, quando eu tô muito preocupada, em vez de eu pedir ajuda para alguém, para eu conversar com as pessoas, eu acabo me enfiando nos livros. E eu tenho um ritmo de leitura muito rápido desde criança. Então, já vou avisando aqui que não é para ninguém ficar preocupado com isso e que tem que ler mais e que tem que ler mais rápido. Não tem que nada, gente. A gente não tem que nada, como diria a Nath Petri. Mas eu realmente acho que a gente pode ter conforto na leitura, a gente pode encontrar identificação nas histórias, a gente pode conhecer novos mundos, novas culturas, novas formas de pensar. Então, a leitura abre a cabeça da gente, né? Mostra coisas que a gente talvez nunca possa experimentar. Então, a gente consegue viajar para lugares, né? Pelas histórias dos livros, né? Então, realmente, para mim, é uma coisa muito fascinante. Então, eu resolvi que eu ia usar o meu canal também para compartilhar essas leituras. E aí eu queria falar sobre esse livro. Este livro. Primeiro que eu acho esse título incrível, Água Fresca para as Flores, e ele vai fazendo todo sentido na história. Segundo que essa ilustração é espetacular, e eu descobri recentemente que essa ilustração ela foi feita para a versão brasileira do livro pela Bruna Mancuso. Vou deixar o arroba dela aqui embaixo, porque as ilustrações dela são lindas e ela vende essas ilustrações, e é óbvio que eu vou comprar a ilustração da capa desse livro para cá, para casa, porque eu acho maravilhosa e ela consegue captar de verdade assim o espírito, né, do livro, da história e tal. Esse livro é o segundo livro dessa autora, Valérie Perrin, que ela é uma francesa. Ela tem mais de 50 anos e esse é o primeiro livro traduzido no Brasil, mas ela tem 3 livros, né? E eu soube que alguma capa já foi encomendada para a Bruna de novo, então eu não sei se eles estão trazendo os 2 outros livros dela, se eles estão trazendo o primeiro ou eles estão trazendo mais recente. Eu tenho muita curiosidade de ler o primeiro. Bom, vou ler a sinopse para vocês. Os dias de Violette Toussaint são marcados por confidências. Para aqueles que vão prestar homenagem aos entes queridos, a casa da zeladora do cemitério funciona também como um abrigo diante da perda, um lugar em que memórias, risadas e lágrimas se misturam a xícaras de café ou taças de vinho. Com a pequena equipe de coveiros e o padre da região, Violette forma uma família peculiar. Mas como ela chegou a esse mundo onde o trágico e o excêntrico se combinam? Com quase 50 anos, a zeladora coleciona fantasmas, uma infância conturbada, um marido desaparecido e feridas ainda mais profundas. Mas encontra conforto entre os rituais e as flores de seu cemitério. Sua rotina é interrompida, no entanto, pela chegada de Julian Seul, um homem que insiste em deixar as cinzas da mãe no túmulo de um completo desconhecido. Logo fica claro que essa atitude estranha está ligada ao passado difícil de Violette, e esse encontro promete desenterrar sentimentos há muito esquecidos. À medida que os laços entre os vivos e os mortos são expostos, acompanhamos a história dessa mulher que acredita de forma obstinada na felicidade, mesmo após tantas provações. Com sua comovente e poética ode ao cotidiano, Água Fresca para as Flores é um relato íntimo e atemporal sobre a capacidade de redenção do amor. Eu acho essa sinopse muito boa porque às vezes as sinopses são muito ruins, mas ela capta assim, coisas que são importantes. Assim. É um livro que trata de temas bastante duros, e eu já vou falar um pouquinho sobre eles, mas de uma forma poética, de uma forma delicada,
de uma forma acolhedora, e as coisas vão se costurando com o passar do tempo, né? E essa história vai se formando aos poucos, né? Aos poucos, mas não de forma lenta, né? De uma forma que a gente vai se envolvendo com tudo aquilo que está acontecendo. E é muito bonito, sabe? É muito, muito bonita a forma com a qual a autora escreve. Então eu tô muito curiosa com os outros livros, porque eu quero entender se essa forma poética, né, de contar a história, se isso se repete. Bom, o que acontece? Então a gente sabe logo no primeiro capítulo que a Violette, ela é zeladora de um cemitério numa cidade pequenininha, na França, mas que ela era, junto com o marido, vigia ferroviário numa outra cidade. Ela tem uma infância bastante conturbada, assim, né? A mãe abandona ela vai passando a infância de lar temporário em lar temporário, até que quando ela tá no começo ali né, tá virando ali adulta, digamos assim, ela conhece o Philippe Toussaint, começa a namorar com ele. Ele tem uma condição socioeconômica muito diferente dela, né? Os pais dele são muito ricos e os pais dele não aceitam muito, só que ele já não mora mais com os pais e ele resolve bancar, enfim. Só que a gente percebe desde o começo que ela tem uma devoção, assim, por ele, né? E ele no começo tem ali uma coisa, né, mais carnal, assim, e que depois aquilo ele começa a se tornar uma pessoa muito distante. E aí eles arrumam esse emprego de vigia ferroviário nessa cidadezinha pequena, e aí eles moram na casa que fica em frente à cancela, então o trabalho deles é fechar a cancela para os carros quando o trem vai passar. Então é uma vida assim super difícil, porque né, eles têm que fazer isso até quase meia-noite e o dia começa muito cedo, 5 e pouco da manhã. E, na verdade, o Philippe Toussaint não faz nada, né? Quem trabalha é ela trabalha pelos dois. E ele fica lá dando as voltas dele, então ela sabe que ele tem um monte de amantes, enfim. Eles têm uma filha ali em algum momento, os pais dele só vão lá para ver a neta, né? Mal entram na casa, não falam com ela, enfim. Bom, e aí, num determinado momento, então, eles são demitidos, porque eles começam a substituir as cancelas manuais por cancelas automáticas, então o trabalho deles fica completamente obsoleto. E aí ela vê essa oferta de emprego, né, de zelador de cemitério numa outra cidadezinha, que é super agradável e tal. E aí ela fala para eles irem para esse cemitério. E logo depois que eles se mudam, né, e que eles se tornam zeladores do cemitério, o Philippe desaparece. Vai embora um dia e ela sabia que isso em algum dia ia acontecer, porque ele tem, né, muitas amantes, ele já, né, ele mal falava com ela, assim. E aí ele desaparece. Então ela fica também, ela começa então a querer entender o que aconteceu. Outras coisas aconteceram também, assim, difíceis e tristes quando eles ainda eram vigias ferroviários, e é uma das razões pelas quais também ela quer muito sair de lá. E coisas boas também, né? Então, teve um momento, enquanto eles eram vigias, que houve uma greve e aí o trem ficou parado ali na cancela. E ela acaba dando abrigo para uma senhora que tá com a neta. Então ela dá abrigo na casa e ela fica muito amiga dessa mulher. E essa mulher mora em Marselha, tem uma casa em Marselha, e aí ela começa a ir todos os verões, eles vão para lá, para essa casa, né, dessa amiga. E isso é muito importante para ela também, essa relação com o mar, porque ela nunca tinha visto o mar. Então, isso traz lembranças. Então, todas as férias de verão, ela vai passar uns dias nessa casa. Bom, e aí, quando ela tá ali no cemitério, ela tem essa família, né, que fala ali na sinopse, os coveiros, o padre, que estão sempre ali, né, a casa dela é sempre o ponto de encontro de todo mundo, ela vende flores na frente da casa dela. E um belo dia chega esse Julian, que é um advogado, que chega lá dizendo que ele queria conhecer o túmulo
de uma determinada pessoa, porque ele não faz ideia de quem essa pessoa seja, mas que a mãe dele deu ordens expressas para que as cinzas dela fossem colocadas no túmulo dessa pessoa. Então a gente começa a ter uma trama paralela que é o Julian tentando descobrir quem é essa pessoa. Ao mesmo tempo ele começa a se interessar pela Violette, e aí ele, né, as fofocas correm, ele descobre que o marido dela estava desaparecido, ele descobre onde o marido estava. Então essas coisas, e aí a partir desse momento é que a gente começa a entender o que aconteceu no passado, né, e que leva ao desaparecimento do Felipe, né, a esse sofrimento que a Violette tem, né? Então ela se fecha para a vida, né? Apesar dela ser uma pessoa muito bonita, é uma pessoa que gosta das coisas alegres da vida, ela se fecha para a vida para evitar se machucar e tal. E aí a gente vai, esse livro ele é contado, né? Ele alterna entre presente e passado, e aí a gente vai conseguindo compreender, né, todas essas peças que vão se encaixando devagarzinho e que vão se encaixando assim de uma forma tão tocante, sabe? Tão delicada, que quando a gente vê, a gente está completamente envolvido, né? E torcendo para que determinadas coisas aconteçam, assim. Então ele é um livro muito gostoso de ler, os capítulos são curtos, né? Então isso também, eu sei que isso facilita para muita gente, né? Você poder ter esse compromisso de ler 1 ou 2 capítulos, né? Então os capítulos são curtos, eles trazem fatos, né, fechados ali praticamente em si, então tá sempre acontecendo alguma coisa, a gente tá sempre descobrindo alguma coisa. Os capítulos, né, tem algumas frases, assim, começam com frases, algumas a gente identifica bem que são frases que as pessoas costumam colocar, né, nas lápides e tal, coisas muito bonitas, assim, muito, muito tocantes. E eu acho que no final das contas é basicamente um livro sobre o direito que todo mundo tem ao amor, como é que o amor às vezes aparece, sabe, em lugares que a gente não imaginava, um cemitério, por exemplo, de uma forma que a gente não imaginava, em circunstâncias que a gente não imaginava, né? Especialmente depois que a gente, de uma certa forma, perdeu a esperança, né? Então é um livro também que mostra a capacidade que a gente tem de se abrir para o amor quando ele chega também de uma forma suave, sabe? De uma forma delicada. Então eu recomendo muito, muito, muito que vocês leiam esse livro. Esse livro é lindo, ele é um livro que tem muitas coisas duras, muitas coisas tristes, mas também é importante a gente entender que existe beleza depois disso tudo, sabe? É realmente um livro muito, muito, muito bonito. Eu tô muito apaixonada por ele. E as pessoas que me conhecem, os meus amigos, já sabem que vão ganhar esse livro de presente até eu acabar com os estoques das livrarias. Então eu super recomendo que vocês leiam. E aí, se vocês lerem, depois compartilha comigo se vocês acharam tudo isso que eu achei também, ou se eu tô viajando, ou se eu tô realmente muito emotiva, digamos assim. Falou? Eu volto aqui depois para falar de mais livro. Aproveita já para seguir o canal se você não tá seguindo, para me seguir nas redes sociais, que lá eu acabo botando, né, coisas menores assim, ou reações mais imediatas, né? Compartilha com quem vocês acham que vão curtir esse tipo de vídeo também. Tchau, tchau!